Pessoal, olá! Seguimos aqui nesse próximo vídeo falando ainda dos materiais utilizados em abastecimento de água, capítulo 3 da nossa disciplina, mas esse é o terceiro e último vídeo. É o vídeo em que eu vou falar de materiais não metálicos. Então, para a gente ir direto ao assunto, vamos em frente. Na aula passada a gente falou dos materiais metálicos. Basicamente, foi uma aula onde a gente falou do ferro fundido e do aço com todas as suas características, tá? Nessa aula a gente vai falar dos outros, polipropileno, o PVC, o polipropileno, o polietileno, o RPVC, o PRFV, ok? Vamos lá. O PVC a gente já conhece, o PVC a gente já viu as características dele lá em instalações, e aí eu vou fazer logo uma dica. Pessoal, materiais não metálicos, geralmente materiais plásticos, eles têm uma baixíssima rugosidade, é uma das grandes vantagens, eles têm uma perda de carga muito baixa, eles têm leveza, são baratos, fáceis de montar, fáceis de instalar, tá? A questão é que para o PVC, aqui em abastecimento de água, é que você não tem muita resistência no PVC, você quase não tem para tubulações que requerem grandes diâmetros, né? Você tem tubulações frágeis para essa característica, tá? Então, para grandes diâmetros, eles não vão ser aqui a grande estrela, né? O PVC é realmente a grande estrela lá na matéria de instalações hidrossanitárias. Aqui ele é uma tubulação que também é muito usado em áreas rurais, em comunidades pequenas, em pequenos loteamentos, tá? Como rede de distribuição. Mas em geral, o PVC termina tendo essa perda um pouco de usabilidade por causa da característica. Então eles são fabricados aqui nos diâmetros nominais para o abastecimento de água de 60 a 500 milímetros, tá? Em barras de 6 metros. Olha as pressões máximas de serviço aqui, ó. A classe 12, tá? Ele tem uma pressão máxima de serviço de 0,6, que dá 60 metros por coluna d'água, tá? Na classe 15, 0,75, ou seja, 75 metros por coluna d'água, e na classe 20, 100 metros por coluna d'água. Poxa, se você for comparar com as tubulações de ferro fundido que a gente estava vendo na outra aula, que dava pressões na ordem de 3,5, 6, 7,7 megapascal, que dá 770 metros por coluna d'água, são pressões realmente bem maiores do que essas pressões aqui. Mas essa é uma característica do PVC, tá? A maior resistência é obtida quando eu aumento a espessura da parede do tubo, e aí vale aquela fórmula que a gente tinha escrito na aula anterior. Vou anotar aquela fórmulazinha de novo aqui. Só que ali eu vou retirar a espessura do cimento, né? Porque a espessura do cimento ali valia para o ferro fundido. Aqui eu vou ter o seguinte: o diâmetro interno ele vai ser o diâmetro externo menos 2 vezes a espessura do tubo, tá? Então eu vou ter essa regrinha aí valendo, ó. O diâmetro interno vai ser o diâmetro externo menos 2 vezes a espessura do tubo. Então olha só o que é que está escrito aqui, ó. Assim, muito importante a compreensão desse slide, pessoal. Para o diâmetro nominal, que é o interno ou é o externo, pessoal? É o externo, tá? Eles se alinham por fora. Para o diâmetro nominal de 100 milímetros, o diâmetro externo é igual a 110 para as classes de 3, para as 3 classes de pressão. Mas a espessura da parede do tubo varia. Então, olha só como é que é fabricado. Olha só. Qual é a ideia? A ideia é que ele pensa o seguinte: já que o diâmetro nominal, que era para ser o de dentro, é 100, então nessa classe de pressão, já que ele vai ter uma espessura, por exemplo, de 10 milímetros, então o diâmetro externo é 100. Então vamos fixar aqui, no nosso exemplo, vamos fixar aqui, para aquela classe de pressão, onde o diâmetro nominal é igual a 100 milímetros, a gente vai fixar, portanto, o diâmetro externo em 110 milímetros, tá? Então, esse diâmetro externozinho aqui, ele vai ser uma constante no meu problema. A variável vai ser o diâmetro interno. Então, olha só. Para a classe 12, o que é que eu tenho? Eu tenho uma espessura
de 5 milímetros. Então me diga uma coisa, para eu economizar espaço, que eu não tenho muito espaço aqui. Se a espessura é 5 milímetros, o diâmetro interno vai ser o externo menos 2 vezes a espessura, então o meu diâmetro interno vai ser 110 menos 2 vezes 5 milímetros, menos 10 milímetros, ou seja, vai ser 100 milímetros. Né? 100 milímetros. Ok? Que está aqui, ó. Em outras palavras, pessoal, quando eu digo assim que o diâmetro nominal é 100 milímetros, significa que ele está trabalhando com um tubo que tem uma espessura de 5 milímetros e que, portanto, o diâmetro externo dele é 110, para que o diâmetro interno dele seja 100. Essa classe 12 seria, por que não dizer assim, a referência desses tubos, porque é o que implica num diâmetro interno igual ao diâmetro nominal. Agora veja que se eu quiser mais resistência e vier para a classe 15, cuja espessura não é mais 5 milímetros, é 6,1 milímetros, aí o meu diâmetro interno ele vai ser 110 menos 2 vezes 6,1. 110 menos 12,2 vai ficar 97,8 milímetros. Então, olha só. Ele continua tendo um diâmetro nominal de 100 milímetros, mas o diâmetro interno, na prática dele, é 97,8. Professor, e todos os meus cálculos de perda de carga eu faço com o diâmetro nominal? Isso é muito importante, essa pergunta. Tá? Professor, e se eu quiser uma classe 20 com um diâmetro com resistência maior ainda? Aumenta a espessura é 7,8. Aumentando a espessura para 7,8, o diâmetro interno é 110 menos 2 vezes 7,8, cai para 94,4 milímetros. Então eu perco em área para vazão, né? Mas eu aumento em resistência. Então deu para entender a lógica desses números, pessoal? Qualquer dúvida, encontro virtual. Ok? Passando um pouquinho para frente. Vantagens do PVC. Já falei, elevada resistência a agentes químicos e a processos corrosivos. Ele não reage, né? Ele não corrói, ele não reage com a água para formar odor, sabor. Baixa rugosidade, dificulta incrustações, garante baixa perda de carga, mesmo com muito tempo de uso. Tá? Leveza, facilidade no transporte, manuseio, instalação. Desde manuseio na facilidade de instalação, desde instalações hidrossanitárias, que a gente já conhece todas as vantagens do PVC. Desvantagens: baixa resistência a grandes pressões internas, ou esforços externos ou impactos. Tá? Deterioração com a ação da luz solar. Cuidado, essa tubulação não deve ser tubulação apoiada, deve ser enterrada, porque ele deteriora com a luz solar. São limitadas em obras de grande porte, porque não existe tubulações de PVC com diâmetro superior a 500 milímetros. E se existir, não faça, se existe, nem 500 milímetros não use não, porque ela é frágil. Ela não oferece boa resistência à pressão interna. Tá? Bom, outra coisa sobre o PVC, ó. O ataque químico que o PVC sofre é diferente do que ocorre com tubulações metálicas. Olha o que é, ó. Nos metais, o ataque químico normalmente se limita à superfície, é a corrosão, tá? Com eventual perda de massa. No PVC, não, ele sofre um processo. Olha só, o ataque geralmente envolve a absorção. O PVC ele absorve, ele tem porosidade, ele absorve o reagente químico com posterior amolecimento ou inchamento do material, podendo até mesmo haver ganho de massa porque ele está absorvendo, tá? Ele embucha. Então, sendo assim, o PVC absorve água em temperaturas elevadas, sofrendo um processo de inchamento. Esse é o nome que se dá. O PVC, ele incha em determinadas partes. E aí, onde ele incha, você tem ali uma perda de carga localizada, né? Funciona como uma espécie de conexão, né? Onde eu vou ter uma perda de carga localizada maior, né? E aí é um ponto frágil da tubulação, tá? Então esse é um problema que o PVC sofre, tá? Bom, com relação à montagem, né? Quais são os tipos de junta que a gente usa aqui no PVC? Aquela questão de soldável e colável lá nas instalações, olha só aqui, ó, PBA, ponta bolsa e anel de borracha,
E a novidade é isso daqui, ó, DFOFO. Diâmetro externo equivalente aos das tubulações de ferro fundido. Esse aqui tem gente que diz assim, é externo, tem gente que diz é equivalente. Eu falo os dois, deveria ser DE, né? Diâmetro externo equivalente ao das tubulações de ferro fundido. Professor, para quê? Lembra da intercambiabilidade? Eu poder juntar materiais de uma tubulação com outra? Pois é. O PVC DFOFO, ele tem essa característica, ele permite a intercambiabilidade, tá? Então, ele tem conjunto elástico, JE, ou junto elástico integrado. Bem, JE, junto elástico, permite montagens rápidas e de fácil execução. O anel de borracha, que é o da junta elástica, a junta elástica é a junta PBA, proporciona estanqueidade sob condições normais de serviço, protege a linha tubulação, né, dos movimentos do solo e compensa eventuais dilatação dos tubos. Ele se adapta, ele se adequa, né? Ele não é rígido, ele é flexível, tá? Na junta elástica integrada, o anel de vedação é incorporado durante o processo de fabricação, eliminando a etapa de colocação manual dos anéis durante a instalação da tubulação, garantindo maior confiabilidade e segurança no sistema de junta e maior produtividade e economia durante a instalação. Portanto, ele é mais caro. Essa é a diferença. Tá? Bom, e aqui eu tenho tubos. Pode ver que eu tenho aqui um anelzinho de borracha. Ó, pode ver. Tubos de PVC com anelzinho de borracha na ponta. Os tubos de PVC com ponta, bolsa e anel aparecem na cor marrom ou na cor branca e são fabricados de 50 a 180 milímetros, portanto são pequenos diâmetros para essa junta, tá? Os de diâmetro externo equivalente aos das tubulações de ferro fundido, é assim que a gente lê, diâmetro externo equivalente ao diâmetro das tubulações de ferro fundido, começaram a ser fabricados no final da década de 80. E caracterizam-se por apresentar diâmetros externos equivalentes aos dos tubos de ferro fundido, visando facilitar a intercambiabilidade, tá? Aqui são azuis. Essa tubulaçãozinha azul é o PVC DFOFO, tá? É o PVC DFOFO, tá? Montagem. Suas conexões são fabricadas com este material, exceto luvas de correr, ou seja, o PVC, tá? São fabricadas em PVC também. Possuem cor azul e o DFOFO tem diâmetro nominal de 100 a 300 para tubo com junta elástica e de 100 a 500 para junta elástica integrada. E vai uma pressão de serviço de 1 metro, 1 megapascal, ou seja, 100 metros de coluna d'água. Ok? Bom, a tabela a seguir tem algumas características. Então, olha só, eu tenho aqui PVC com algumas classes. E tenho aqui o PVC com junta elástica e com junta integrada, DFOFO. PBA e DFOFO. No DFOFO, está aqui, ó, pressão máxima de serviço, 100 metros de coluna d'água. Nesses aqui, com pressão, com ponta, bolsa e anel, ele varia dependendo do diâmetro, tá? Então, diâmetros menores, pressões menores. Diâmetros maiores, pressões maiores, tá? Ok? Perdão, me perdoe, dependendo da classe, tá? Dependendo da classe, ok? Polietileno, PE, e polipropileno, PP. Vamos lá. O polietileno e polipropileno são polímeros plásticos, como se fosse o PVC, tá? Que mais recentemente têm sido usados na fabricação de tubos e conexões. Quem nunca ouviu falar da garrafa PET, né? É um tipo de polímero plástico, é um tipo de plástico. PET é um tipo de plástico. Da mesma forma, PEAD, PMD, PBD. Polietileno de alta densidade, de média densidade, de baixa densidade. Tá? Alguns desses tubinhos de água sanitária que a gente compra, de produtos que usa para limpeza daqui da casa, são em polietileno. Tá? São plásticos, portanto. Tá? O PEAD, polietileno de alta densidade, vem sendo utilizado como tubo flexível em ligações prediais, rede, distribuição e adutor. Então, onde é que eu uso? Na ligação predial, no ramal, na rede e em adutoras. Essas são as normas que regem a fabricação do polietileno, tá?
Vantagens: baixa rugosidade, leveza, as mesmas vantagens do plástico em geral, elevada resistência a agentes químicos, a mesma vantagem do PVC e a processos corrosivos quando comparado aos tubos metálicos. Em outras palavras, ele é uma opção ao PVC, tá? Ele aparece no diâmetro externo entre 16 e 1.600 milímetros, tá? Tá aqui ele, grandão. Para tubulações com diâmetros pequenos, menores do que 125 milímetros, ele aparece em bobinas, que podem vir com 50 metros, 100, 200 metros. A pressão nominal dele está entre 0,25, que é 25 metros por coluna d'água, e 2 megapascal, que são 200 metros por coluna d'água, tá? Ou seja, ele é um material plástico, mas ele chega a uma pressão maior do que o PVC, que chega no máximo a 100. Aqui ele chega a 200. Na temperatura de 20 graus, a gente já estudou muito isso também lá em instalações, né, pessoal? Quando a gente estudou instalações prediais de água quente. Quando eu aumento a temperatura, a resistência que a tubulação tem à pressão cai. Quando eu tenho um regime contínuo, a resistência cai quando comparado a um regime intermitente, que é, por exemplo, o que acontece nas tubulações de esgoto, um regime descontínuo, não tem água ali, fluxo ali o tempo todo, tá? Então tem essas características, ok? E vida útil de, 50 anos, tem uma boa vida útil, ok? Bom, espessura, aí tem uma tarefinha pra gente, olha só. Como é que é fabricado, como é que é obtida a espessura do polietileno ou do polipropileno. É dada por essa fórmula aqui. O que é que a gente já conhece dessa fórmula? Pressão nominal, diâmetro externo. Pressão nominal em quilograma-força por centímetro quadrado, não é o sistema internacional, cuidado, e diâmetro externo em milímetro. Embaixo eu tenho a pressão nominal de novo, mas eu tenho esse sigma aqui. Esse sigma, isso aqui é isso aqui, ó. Tensão de projeto em quilograma-força por centímetro quadrado. É a mesma unidade da pressão nominal. Tá? Então, olha só o que é que ocorre. As normas de dimensionamento dos tubos PEAD estabelecem, através de curvas de regressão do material que eu vou mostrar, uma característica chamada MRS. É uma sigla em inglês que significa tensão circunferencial mínima, requerida para uma vida útil de 50 anos, numa temperatura de trabalho de 20 graus Celsius, numa temperatura de serviço de 20 graus Celsius. Tá? Então, olha o que é que ocorre aqui. Polietileno 63. Tá? A tensão circunferencial mínima é 6,3 megapascal. 630 metros por coluna d'água. 80, 800 metros por coluna d'água. Tá? Olha só o que é que vai... 100, 1000 metros por coluna d'água e assim por diante. Olha essa curva. As duas são a mesma coisa, só que uma é do PEAD, a outra é do polipropileno. Mas são curvas de regressão. Vejam que no eixo X eu tenho aqui tempo de carga. Aqui é em horas, ó. 10 elevado a 0, 1 hora. 10 elevado a 1, 10 horas. 10 elevado a 2, 100 horas. 100 horas. 10 elevado a 3, 1000 horas. 10.000 horas, 100.000 horas, ok? Eu posso converter isso para anos, porque a nossa vida útil é em 50 anos. E aí os 50 anos está bem aqui, ó. Tá? No meu eixo das ordenadas, eu tenho a tensão circunferencial, que é o MRS que ele quer. Como eu tenho que pegar para 50 anos, eu passo uma linha reta aqui nos 50 anos. E como eu tenho que pegar para 20 graus Celsius, eu pego essa curva aqui de 20 graus Celsius. Se encontrou bem aqui nesse ponto, ó. Bem aqui nesse ponto, a tensão circunferencial é 8. 8 newton por milímetro quadrado. Ou, acho que é quilograma-força por centímetro quadrado. Tá? Ok? Nesse caso aqui, 50 anos se encontra por 20 graus Celsius nesse valor. Nesse caso aqui deu perto de 9.
Deu 9. Agora, olha para frente aqui. Então, se eu pegar aqui um valor qualquer, pode ver que o PEAD, PE80, 8. Tá? E a atenção de projeto é 5, tá na tabela. Tá? Então, 8, cadê? Tá aqui. 8 é o MRS dele. E a atenção de projeto para esse cara é 5. Então, venho para essa tabela. Tá? Então, veja esse exemplo comentado. Calcular um tubo de PEAD normalizado de acordo com aquela norma lá, a DIN 8075, com diâmetro externo de 110 milímetros. Calcular é o quê? É achar a espessura. E depois achar o diâmetro interno. Tá? Com diâmetro externo de 110 milímetros, classe de pressão PN10, para operação a 20 graus e vida útil de 50 anos. Então, qual é o primeiro passo? É pegar a curva de regressão para esse material, 20 graus, 50 anos. Essa é a curva de regressão para esse material. Então, 20 graus, 50 anos, 50 anos, 20 graus, deu 8. Tá? Olha aí, ó. Coloquei a curva aqui, né? 8 megapascal. Tá? Venho para cá. Quando eu venho para cá, eu venho aqui classe 10, né? É o PE 80, 8, né? O MR é 8, o MRS é 8. A tensão de projeto que eu vou utilizar é 5, tá aqui de vermelho, é o valor que eu quero pescar dessa tabela, é esse valor. É 5. Então, ó, o fator de segurança é 1,6. A tensão de projeto é 5 megapascal, 50 kgf por centímetro quadrado. E aí eu venho para cá, ó, tá aqui os meus dados. Pressão nominal, 10 kgf por centímetro quadrado. Por quê? Porque na PN10, aqui é a pressão nominal, tá? Diâmetro equivalente 110, externo 110. E a tensão de projeto 50, jogo na fórmula. Então, quem é a espessura? Pressão nominal, né? Repito, volto para o enunciado, quero voltar para o enunciado rapidinho, onde ele diz aqui, ó, PN10, pressão nominal 10, tá? Classe de pressão PN10, pressão nominal 10. Então, esse 10 é 10 o quê? Quilograma-força por centímetro quadrado, ok? Então, eu venho para cá e jogo as fórmulas aqui, ó, pressão nominal 10, isso aqui é em quilograma-força por centímetro quadrado, diâmetro externo em milímetro 110, a tensão de projeto 50, que foi o dado que eu pesquei, e a pressão nominal 10. Então, a minha espessura aí, 10 milímetros. Pense rápido e responda. Se o diâmetro externo é 110 e a espessura é 10, qual é o diâmetro interno? 110 menos 2 vezes 10, 110 menos 20, 90 milímetros, tá? Não vai cair na besteira de fazer 110 menos 10, não. É 110 menos 2 vezes a espessura, porque tem a espessura em cima e a espessura embaixo, tá? Tubos reforçados com fibra de vidro. Estamos acabando, essa aula é curta, tá? Tubos reforçados com fibra de vidro. Tubos reforçados com fibra de vidro são os que têm no seu nome a letra R. Então eu tenho o PRFV, que é o poliéster reforçado com fibra de vidro, e o RPVC, que é o PVC reforçado com fibra de vidro. Tá? Qual a diferença? Temperatura máxima de trabalho, ó, 100, 70. São muito parecidos, tá? A fibra de vidro, ela aumenta a resistência, principalmente aqui a temperaturas mais elevadas, onde eu tenho, por exemplo, uma captação de água subterrânea com temperatura maior do que a temperatura ali de 20, 22, 24, tá? Então a fibra de vidro é usada para incrementar a resistência mecânica da tubulação. São intercambiáveis com diâmetros de outros materiais, ou seja, elas são intercambiáveis com ferro fundido e com os PVC de diâmetro equivalente a ferro fundido. Tá bom? Baixa rugosidade, é plástico, né? Maior resistência mecânica do que tubos de plástico tradicionais, como o PVC e o poliéster comum, tá? Elevada resistência a agentes químicos e a processos corrosivos, características dos materiais plásticos. Baixo peso em comparação com os tubos metálicos, também características dos materiais plásticos, tá? Então, essas aí são as principais características.
Vem em barras, tanto um como o outro, de 6 metros e podem ser nas juntas ponta-ponta, ponta-bolsa e ponta-flange. Olha que variedade que eu tenho. Ponta-ponta, ponta-bolsa e ponta-flange. Tá? E aí ele descreve a união das juntas, mas eu vou deixar isso daqui para vocês lerem, porque é mais do mesmo, já foi falado. Tá certo? Então vamos passar um pouquinho para frente. Essa daqui é a cor, né, a característica dos tubos de PRFV e RPVC, tá? Porque é aquela aparência de fibra de vidro que tem do lado de fora, tá? Ele é um material de fibra de vidro, tá? Característica, olha as pressões de trabalho que ele tem. PRFV, ó, usual, família de 50 a 700 milímetros, de 0,2 megapascal, né, que é 20 metros de coluna d'água, até 320 metros de coluna d'água. Multiplique por 100, porque a gente raciocina em metros de coluna d'água, né? Então aqui está em megapascal, multiplique por 100, tá? PRFV, eu quero chamar a atenção para essas duas linhas, tá? Em conduto livre e forçado. Conduto livre, pessoal, esgoto, né? Águas pluviais, conduto forçado, adutoras, redistribuição, tá? Olha aqui a diferença de pressão. De 10 metros de coluna d'água para 320, né? Em conduto forçado ele realmente trabalha uma pressão muito maior e aguenta, tá? E aí eu tenho o RPVC com junta elástica e JR, eu confesso que não lembro o que é esse R aí, outro tipo de junta, depois a gente olha. Quem viu leva para o nosso encontro virtual, tá certo? Então esses são os valores de pressão que cada um aguenta. E essa foi a aula que terminou aqui sobre os materiais. Próxima aula a gente já começa com o nosso capítulo 4, que vai falar de captação e manancial superficial. Então um forte abraço, bom estudo para vocês, Savabona.